Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Papo Ped, um podcast criado de pediatras para a família. Eu sou a doutora Patrícia Pacheco, pediatra, nefrologista pediátrica, mamãe do Benjamin e do Luca. Olá pessoal, eu sou a doutora Renata Magalhães Machado, pediatra e também nefrologista pediátrica, mamãe do Enzo, e hoje mais uma vez aqui conosco a doutora Mariana Queiroga, endocrinologista pediátrica. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto também que é muito comum, né? A não sei até que ponto até as famílias ficam tão preocupadas com relação a isso, que é a baixa estatura das crianças. Seja bem-vinda, Mariana. Obrigada, meninas. Então, hoje a gente vai conversar sobre algo que também é uma fonte de preocupação, né? De muita procura. Às vezes, até mesmo no acompanhamento pediátrico, o pediatra tranquilizando a mãe de que a criança tá crescendo bem. Tem famílias que procuram, né, doutora? Eu vim realmente para certificar se tá ok, ver se tem algum tratamento para fazer. Então, é um tema muito importante de conversar. Isso. Acompanhar o crescimento de uma criança, né, é muito importante, porque se a criança estiver crescendo abaixo do esperado para a idade dela, né, ou com uma estatura já baixa, ou um crescimento mais lento do que o esperado, pode indicar alguns problemas de saúde e deve ser encaminhado ao endocrinologista pediátrico para poder iniciar a investigação e tratar possíveis causas se tiver indicação, né? Então, como que a gente vai determinar a altura esperada para essa criança, Mariana, assim, para você explicar para os pais entenderem, né? Nós temos uma estatura-alvo, né, do menino e da menina, que é de acordo com a estatura dos pais, né? E existe uma continha que a gente faz para isso. Então, gente, um ponto muito importante de colocar é entender que realmente, né, a estatura da criança, principalmente a partir dos 3, 4 anos de vida, ela vai ser pautada realmente em cima da estatura dos pais. Quando eu vou explicar isso, é comum o pessoal falar assim, mas tem primos muito mais altos, eu sou a menor da casa, mas os meus irmãos são mais baixos. Isso a mãe ou o pai respondendo, né? E aí, falando quanto a avós, por exemplo, mas aí o que eu explico? Mesmo tendo pessoas mais altas na família ou mais baixas, é importante a gente saber se tiver histórico de baixa estatura, mas de fato a altura do pai e da mãe são os principais determinantes. Então, o cálculo que a gente faz é uma fórmula, né, fixa. A gente tem uma soma que é feita no cálculo da estatura-alvo do menino, né? E uma subtração que é feita no cálculo da estatura-alvo da menina. Essa diferença se dá em relação ao crescimento das meninas e dos meninos durante o estirão da puberdade. Então, o que a gente sabe? Como média, a gente tem uma mulher adulta brasileira mediana com 1,63m, 1,64m. E um homem adulto, 1,75m, 1,76m, dependendo aí da referência que a gente pegue. E o crescimento da criança não deve ser pautado pela altura esperada para a idade. Então, é muito comum as famílias virem, né, achando, meu filho tá menor do que os outros coleguinhas, ele é o menor da classe. A gente sabe que isso realmente às vezes incomoda a criança se percebe, às vezes até sofre bullying, mas é muito importante a gente levar em conta que o crescimento vai ser avaliado dentro desse cálculo que a gente está explicando do alvo genético, né, da estatura conforme a altura dos pais, que não necessariamente vai ser essa média da idade, essa média populacional que a gente fala, né? E aí o que é muito importante no acompanhamento com o pediatra, na consulta de rotina, a gente consegue mensurar o quanto essa criança cresce por ano. Então, a gente consegue perceber se é uma criança que às vezes está um pouco abaixo do padrão de crescimento familiar, mas é uma criança que tem o seu ritmo de crescimento, né? Ou se é uma criança que está caindo na curva, que está crescendo muito pouco, né? Abaixo do esperado para a faixa etária. E aí, a gente tem a diferença de padrão de crescimento, né? A criança cresce mais no primeiro ano de vida, no segundo ano de vida já cresce metade do que cresceu no primeiro, e o crescimento ele é mais estável ali entre os 3, 4 anos até a idade de início da adolescência, que fica em torno de 5 a 6 centímetros por ano. Então, a criança que está crescendo menos que 5 centímetros por ano é uma criança que merece avaliação, assim como a criança que está em aceleração, né, nas suspeitas de precocidade.
Então, assim como você falou, né? Por isso que é importante sempre os pais levarem ao pediatra. E lá a gente sempre vai pedir a caderneta de vacina, que a gente vai jogar no gráfico, ver como é que está a velocidade de crescimento, se está dentro do esperado, se está abaixo da média, se está abaixo do esperado, né? E assim, com relação à importância desse acompanhamento, né? Também com o endócrino. Muitos pais vêm ansiosos, a gente mostra, não, está crescendo bem, está na velocidade certa, tá adequado, mas mas meu filho é muito baixinho e eu quero que ele seja mais alto, eu quero fazer a medicação para ele crescer. Hormônio do crescimento. Então, esse é um ponto, né, de conversa minha que a gente precisa entender dentro desses quadros quem realmente precisa do tratamento, né? Então, quando a gente faz o cálculo da estatura-alvo, a gente sabe que de um cálculo, por exemplo, de um alvo genético para um menino que tem uma estatura final prevista para 1,68 m. Eu sei que isso pode variar para mais ou para menos de até 8 centímetros. Tem literatura que fala até 10 centímetros. Então, se esse menino ficar com 1,65 m ou menos, isso tá dentro do esperado. Porém, 1,65 m para menos é uma baixa estatura, falando em um homem adulto. Ou seja, não é o desejado. E a gente sabe que essa criança tem um potencial genético para, por exemplo, chegar a 1,70 m. Então, às vezes, a gente vai propor o tratamento, mesmo a criança crescendo dentro daquele padrão familiar, se ela tem possibilidade de atingir uma estatura um pouco acima do alvo, mas nessa margem de variação da genética familiar. Já é o esclarecimento sobre a questão da expectativa. Não posso querer que esse menino que tenha um alvo de estatura de menos de 1,70 m, vai querer que crescer ele vai 20 ficar centímetros. com 1,80 1,80 m quando for um adulto, porque os hormônios de crescimento. Isso é importante as pessoas entenderem, até porque já recebi, por exemplo, casos de menino muito engajado na bola, né? Que tá sendo avaliado por olheiros e tal, tá indo pra uma escolinha de time fora. Doutora, meu filho quer ser goleiro e eu preciso saber se ele vai ficar com mais de 1,80 m, porque precisa ter pelo menos 1,85 m pra ser goleiro. Gente, se o alvo genético da família tá em torno de 1,70 m, não vai ter tratamento com GH que faça essa criança chegar a mais de 1,85 m de altura, né? Então, além disso, existe uma diferença em tratar uma criança que tem deficiência do hormônio de crescimento, que aí é o que eu explico para os pais, né? Apesar do nome, o hormônio de crescimento não serve só para crescer. Ele tem outras funções importantes no corpo, metabolismo de gordura, de proteína, de açúcares. Então, é um tratamento de uma condição, de uma doença, né? Mas a criança que não tem a deficiência do hormônio, essa criança não necessariamente vai responder super ao uso. É uma criança que vai precisar de uma dose um pouco maior e a gente vai ter que avaliar como ela responde para decidir se isso vale a pena realmente ser feito. Qual é a média de quantos centímetros uma criança pode ganhar com hormônio? O que é esperado já no primeiro ano de tratamento, quando é um tratamento bem sucedido, é um ganho de 10 a 12 centímetros de crescimento no primeiro ano de uso. Então, quando a gente está falando daquelas curvas lá de caderneta, geralmente a criança salta 2 curvas. Isso geralmente é o suficiente para ela entrar no seu padrão familiar, quando está abaixo, ou às vezes realmente mais próximo da média populacional. E aí a gente mantém. Então, a expectativa, e é um ponto, né, para frisar, de estatura prevista é a expectativa em cima do tratamento, que é mantido até o final da puberdade. Então, por mais que se tenha esse ganho de primeiro ano de tratamento de 10 a 12 centímetros, a estatura final que a gente faz, né, a previsão com base na curva, na idade óssea, ela é uma estatura que a gente está falando de pretensão de final de tratamento quando trata até finalizar o crescimento mesmo, né, que a gente vai avaliando conforme a idade óssea. No caso dos meninos, idade óssea de 15 anos, nas meninas de 13 a 14 anos. Então é importante frisar que é um tratamento longo, né? Não é só tratar 1 ano, 2 anos, foi para ali, se não continuar o tratamento, a tendência é que desacelere esse crescimento novamente, né? Eu peguei um caso esses dias no consultório em que o pai falou assim, eu tomei hormônio de crescimento, doutora, mas eu me lembro que na minha época
eu não era chato demais fazer aquela medicação, e aí eu cresci bem pouquinho, eu só cresci uns 2 centímetros a mais, mas também eu não fiz nem um ano completo, eu falei, por isso também, né? Então, assim, a gente já vê que é um caso de baixa estatura familiar, e que desde o pai já fez uso, provavelmente essa criança vai ter alguma necessidade aí de usar se quiser atingir, né? A estatura-alvo da família. E quando que qual a importância, assim, desse tratamento, que você já falou, e as consequências, assim, tem algum malefício a criança usar esse hormônio por tanto tempo assim? Porque os pais ficam angustiados, mas ele vai ter que tomar hormônio por muitos anos, né? Isso traz prejudica a criança em alguma coisa? Então, com relação ao uso do hormônio de crescimento em si, né? Acho que quando a gente fala em tratamento hormonal, a primeira coisa que vem de receio à cabeça das pessoas é câncer, risco de tumores, né? Então, de décadas que a gente tem aí já desse tratamento bem estabelecido e pessoas acompanhadas que trataram quando criança, né? A gente sabe que não aumenta risco de câncer, o uso do hormônio do crescimento. Não aumenta risco de surgirem tumores, mas a gente sabe que um câncer em atividade pode aumentar com o hormônio do crescimento. Então, por isso, mesmo quando a gente não tem, né, uma deficiência, faz o teste de estímulo para dosar o hormônio, a gente faz, por exemplo, uma ressonância para avaliação do sistema nervoso, para, de fato, se certificar de que não haja nenhuma alteração. As pessoas têm um pouco de dúvida também com relação à possibilidade de isso iniciar, né, induzir um início precoce de puberdade. Eu já recebi questionamentos sobre aumento de mama nos meninos, e não, essas coisas não acontecem, né? A gente, inclusive, pode ter a deficiência do hormônio de crescimento associada a um atraso de início de puberdade. Tratar com o hormônio do crescimento não vai fazer com que essas crianças entrem em puberdade mais cedo, não vai fazer com que os meninos tenham mudança no seu desenvolvimento no decorrer da puberdade. Então, graças a Deus, é um tratamento bem seguro. A nossa principal preocupação, na verdade, de risco, é o risco metabólico enquanto está tratando, que é por a gente saber que tem um pouco de aumento de glicemia, né? E que, na verdade, não vai ser um aumento de glicemia que vai passar do normal. Se é uma criança que alimenta saudável, que faz atividade física, é uma glicemia que aumenta um pouco do seu basal, mas que não extrapola os níveis de normalidade. Desenvolver um diabetes, por exemplo. Não vai aumentar risco de desenvolver um diabetes, por exemplo. Em relação a essa questão da adesão, né, ao tratamento, dentre as razões de má resposta ou de uma resposta aquém do ideal, é o principal fator. É um tratamento trabalhoso, né? Eu sempre falo, um casamento aí de alguns anos com a endócrino, né? A gente precisa fazer exames periodicamente, por conta desses controles de glicemia, até para ver resposta laboratorial, se o tratamento está indo bem. A gente precisa, né, lembrar que o tratamento, de modo geral, é de uso diário. A gente tem, desde o ano passado, já no mercado, medicação para uso semanal, que é indicada para quando se tem, de fato, a deficiência do hormônio. Para as outras indicações, ainda não está em bula. Então, é um tratamento de uma picadinha todos os dias, exige o compromisso de ter toda a rotina, né, bem estabelecida, do horário de dormir, da alimentação bacana, da atividade física. Sempre falo para os pacientes, principalmente adolescente, né? Começou a tratar mais novinho, tinha uma baixa estatura, estava incomodado porque era um dos menores da turma, teve aquela ótima resposta no início de tratamento, aí relaxa, né? Aí chega na adolescência, como os outros adolescentes, é claro, a gente tem aquele trabalho porque querem ficar acordados até mais tarde, querem ficar no celular, aí já não estão mais tão incomodados com a estatura, então começam a relaxar em relação mesmo às aplicações, e é o que eu falo, né? De nada adianta você aplicar o hormônio do crescimento e você perder o seu sono noturno ali, de 9h30, 10 horas em diante, você tá jogando uma parte do esforço, do sacrifício, do custo até, que é um tratamento de alto custo, tá jogando no ralo. Se você não alimenta bem, se você não exercita, que é o principal estímulo pro hormônio do crescimento realmente fazer ali a sua função,
nada feito. Então, assim, precisa ter essa consciência de que não é simplesmente aplicar o remedinho, é estar com tudo, né, bem estruturado. E pensando assim na rotina do consultório, né? Muitos pais já têm na cabeça a idade óssea, né? De fazer o raio-x para a idade óssea, às vezes já vem com o raio-x feito e ficam preocupados, porque, por exemplo, a criança tem 5 anos e a idade óssea vem com 3 anos. Então, não é um problema, né? A gente sabe que é um ótimo ponto pra gente colocar, porque já recebi mães, por exemplo, que estavam preocupadas com relação à idade óssea, já porque chegaram, não, doutora, eu pedi pra pediatra, solicitar uma idade óssea. E aí eu vi que deu alterada. Então, primeiro ponto, nós endocrinologistas pediátricos geralmente olhamos a imagem, né? Então, pais, evitem ficar olhando pra esse laudo, vamos conversar junto no consultório. Segundo ponto, um atraso de idade óssea, né? No início da infância, na pré-adolescência, ele significa pra gente que a gente tem um espaço maior de crescimento. Isso pode estar atrelado a um início um pouquinho mais tardio da puberdade. Não quer dizer que vai acontecer. Por isso que a gente acompanha, né? Repete periodicamente. A criança que tem um bom ritmo de crescimento, que tem uma idade óssea, né, de 2 anos, por exemplo, atrás da idade cronológica, não é uma criança que preocupa, porque 1 ano para frente ou para trás de diferença da idade óssea entre a cronológica, na verdade, é considerado uma variação do normal, né? Então, são crianças que a gente vai acompanhar a evolução. E às vezes é também difícil, né, para a família entender que a conduta médica não é a prescrição de um remédio, é a prescrição de um acompanhamento. Tá demorando para crescer, né? Não tá crescendo. Exatamente. E aí, doutora, e quando é que nós vamos pensar no hormônio? Não, mas o ritmo de crescimento tá bacana ainda, tá dentro do padrão familiar. Tem um atraso de idade óssea, então se não tá dentro do padrão familiar, mas pela projeção com a idade óssea, tem uma projeção de estatura, né, bacana, satisfatória. Mas eu entendo que isso gera muita ansiedade, gera muita angústia, principalmente quando é uma criança que tá ali no limite para uma baixa estatura, cresce naquela última curva. Às vezes é uma criança que já sofre bullying, às vezes é uma criança que se incomoda. E uma das coisas que eu sempre alerto, gente, não comparem, né? Mesmo dentro da mesma casa, filho do mesmo pai, da mesma mãe, com os mesmos hábitos, a gente explica que tem o alvo genético e a variação para mais ou para menos. Às vezes você tem na mesma casa um filho que varia para mais e o outro que varia para menos. Então não vale a pena comparar nem na própria casa, imagina com o primo, o vizinho, os meninos da escola. Então, quando é uma criança que é um pouquinho maior, eu já explico isso para a própria criança, né? Evite olhar pro coleguinha, pensar no primo, porque cada um é um, cada um tem a sua realidade. Lá em casa eu tenho um com a variação pra mais e outro com a variação pra menos. E toda hora, meu Deus, o Luca vai não sei o que, não sei o que, não sei o que. E fica já falando meio mundo de coisa, eu fico com ódio. Né? E aí as pessoas, infelizmente, às vezes até da família, sem maldade, né? Mas acabam fazendo comentário que desgasta e acorda uma preocupação na cabeça da própria criança, né? De achar que tá menorzinho. Eu vejo tanto que as crianças nem tinha chegam... percebido isso. Tipo assim, nem se importava com isso. Passa a se importar de tantas pessoas falarem. Não tava nem incomodado e começa a chegar na consulta ansioso. Quero ver quanto é que eu cresci, doutora. Já tô maior e tal. Porque, em geral, existe uma pressão externa, né? Um comentário frequente em cima disso. E tem, só de curiosidade mesmo, tem alguma atividade física que seja mais recomendada, que ajuda mais a crescer? Mais. Essa é uma que eu falo sempre assim, gente, é aqui a criança faz, né? Ou seja, tem que ter constância. Quando a gente pensa num estímulo para crescimento, a gente precisa ter uma atividade física regular. Porque, por exemplo, as meninas, as mães, balé. Balé não cresce, eu não vou colocar no balé porque o balé não ajuda a crescer. Querem colocar na natação, querem colocar no vôlei, no basquete. Eu não vou colocar na ginástica olímpica, porque quem faz ginástica olímpica é tudo baixinho. Então, assim, o que acontece, né? A questão é quando a gente está falando de esportes de alta performance. Então, o atleta que treina 2, 3 horas por dia de ginástica olímpica, por exemplo, ele pode sim ter prejuízo, porque ele tem
uma atividade física extenuante, a gente fala. É igual a preocupação das mães do adolescente que ainda está em crescimento ir para academia fazer musculação. Gente, fazer musculação é ótimo para o crescimento, é um ótimo estímulo, vai ter um estímulo metabólico porque tem o uso da força, mas só que não é para estar na academia querendo ficar bombado, né? Então, a questão é justamente não fazer exercício com uma sobrecarga de peso, não fazer sem orientação profissional, aí sim atrapalha. E quando a gente fala da melhor atividade, a natação, o vôlei não vão ser superior ao balé. Eu falo para os meninos que gostam de jogar bola, não precisa parar de jogar a bola para ir fazer a natação. Jogue a bola com frequência, com constância, 3 vezes por semana, se possível 4. E além disso, brincar mesmo, né, ao ar livre, correr, né, andar de bicicleta, andar de patins. As crianças precisam ser estimuladas a estarem em movimento. Então, a atividade física que se adequa na sua rotina, que você consegue levar seu filho, que seu filho gosta, essa é a melhor atividade para crescer. E fora as causas hormonais, né, as alterações hormonais, quais as causas, assim, para baixa estatura? Então, aí entram também as investigações das questões genéticas, né? A gente falou mais da questão da baixa estatura familiar, da preocupação de pais, né? Às vezes uma mãe ou um pai com baixa estatura que sofreu por isso, queria muito esse tratado, não quer que o filho passe pela mesma questão. Essa é uma razão frequente no consultório, mas existem as questões genéticas. A gente tem síndromes genéticas que estão associadas à baixa estatura e vão realmente ter uma ótima resposta, né, com tratamento, o que já está bem estabelecido, por exemplo, na síndrome de Turner, na síndrome de Prader-Willi, na síndrome de Nuna, síndrome de Silver-Russell. Renal a gente crônico. tem pacientes renais crônicos, né, realmente, que fazem o uso prolongado do corticoide, com vários fatores aí que vão realmente estar associados a um prejuízo do crescimento e tem indicação formal de uso do hormônio do crescimento com boa resposta. Por outro lado, a gente tem, por exemplo, síndromes como síndrome de Down, que está associada à baixa estatura, mas a gente não tem boa resposta com o uso do hormônio de crescimento. E a gente tem muitas condições, né, dentro do nanismo. Hoje a gente está falando muito sobre a condroplasia, que graças a Deus teve o tratamento medicamentoso aprovado no final de 2022. Então é um tratamento diferente do hormônio do crescimento e que faz uma diferença incrível no ritmo de crescimento, na desproporção, mas continuam sendo crianças que não vão responder bem ao hormônio do crescimento. Tem seu tratamento específico, né? Então, por isso é muito importante a investigação com o endocrinologista, muitas das vezes até aliada com a investigação com o geneticista, né? Porque a gente sabe que também, dentro do que a gente considerava antes idiopático, né? Investiguei tudo, não achei a causa. Na verdade, às vezes existe uma causa genética que a gente ainda não conseguiu chegar lá, mas isso está cada vez mais palpável, né? Até para nós profissionais, eu acho que quando a gente falava disso na nossa formação, na faculdade, parecia uma coisa tão distante, longe, né? Parecia uma coisa assim, não, só em grandes centros que se faz. E não, gente, é possível fazer um exame genético de qualidade, de confiabilidade, coletado aqui em Imperatriz, né? Enviado para realmente centros de pesquisa genética. Então, a gente tem hoje um caminho mais amplo até para percorrer na investigação, para tratar de forma adequada, né? Ou às vezes entender que aquela condição não é uma condição que vai ter uma resposta ao hormônio de crescimento e o nosso caminho não é bem esse. Então, de novo, né? O estilo de vida saudável, praticar exercício físico, dormir bem, né? Evitar os desreguladores hormonais, né? Também vão ajudar no crescimento dos seus filhos. Se você tem dúvida em relação à baixa estatura, converse com o pediatra, que o pediatra vai encaminhar para o endocrinologista pediátrico, ou então já marca uma consulta, né? E evitem comparações, isso. Evitem comparações. Cada criança é única, tem seu ritmo de crescimento. Também não podemos fechar os olhos para quando não está correto, mas evitar ficar comparando. É isso mesmo. Obrigada mais uma vez, Mariana. E até o próximo Papo Ped, pessoal. Obrigada, Tchau. meninas. Obrigada.